porque tivemos aí o corte do Central Léo na última sexta-feira. Kaká, primeira pergunta em relação ao corte do Léo. Por que chama o Léo para a seleção masculina? Ele se apresentou na segunda e na sexta ele já estava cortado, inclusive já estava aqui em São Paulo, com o SESI São Paulo para o início do Campeonato Paulista. Fez algum sentido para você colocar essa expectativa em cima do Léo? Imagino que o Léo ficou aí nessa ansiedade de disputar o primeiro campeonato mundial dele pela seleção. Aí o menino é cortado dias depois. Então, Vanessa, é uma questão muito difícil da gente analisar aqui de fora. O que me dá a impressão é que existia uma dúvida em relação ao Felipe Roque, se ele realmente teria condições de participar do Mundial ou não. Na avaliação da comissão técnica da seleção, muito provavelmente, o Léo não estava num nível suficiente dos centrais para participar, entendeu? Enquanto que o Felipe Roque talvez seja utilizado caso o Darlan não renda o que ele pode render, caso o Wallace não aguente um ritmo constante de jogos. Então, o que eu acho que passou na cabeça da comissão da seleção brasileira foi exatamente isso. Olha, se for para colocar o Léo, eles não têm confiança. O Léo está abaixo do Aracaju, do Flávio, do Lucão, e ele não vai entrar. Se precisar de alguém, vai ser o Aracaju. Então, esse jogador, ele praticamente fica descartado, né? Vamos pegar o caso dos líberos, Mike e Thales. Na cabeça da comissão, tá, cara, se o Thales não for bem, vai o Mike. É uma certeza, né? E essa certeza eu acho que não aconteceu com o Léo durante esses treinos, mesmo sendo curtos, né? Um período curto. E o Felipe Roque, que vem de tanto tempo de inatividade, eu acho que eles precisavam sentir ali o Felipe Roque dando nela. Cara, eu quero ver o quanto se aguenta aí, porque eu sei porque eu acompanhei muitos comentários da comissão técnica em relação ao Felipe Roque, e eles gostam muito do Felipe Roque, não só em relação ao potencial, como o comportamento dele dentro do grupo. Então, eu acho que foi isso, Vanessa. O Felipe Roque está em condições de poder jogar o Mundial, e o Leozinho, eles acharam que não tinha nível para poder ser utilizado. E aí foi a escolha, entendeu? Não acho que tenha sido um disparate muito grande essa opção. A gente lembra do Kirali, que levou para a Olimpíada 3 levantadoras, né? A gente gostou. Mas eles acabaram perdendo, né? Não nessa Olimpíada, né? Na outra. Foi na Rio 2016. Ele levou a Lloyd, a Courtney... Terceiro nome eu não vou lembrar, Kaká. Vamos aqui trazer, então, como ficou a configuração da seleção brasileira para o Campeonato Mundial. Agora sim o time está definido. Temos levantadores Bruninho e Fernando Cachopa, centrais Lucão, Flávio e Leandro Aracaju, ponteiros Leal, Lucarelli, Rodriguinho e Adriano, opostos Wallace, Felipe Roque e Darlan, e líberos Mike e Thales. Tendo só 3 centrais aqui na seleção masculina, e um desses centrais sendo o Lucão, que vem de uma temporada cheia de lesões, inclusive enfrentou lesão agora na Liga das Nações, ficou fora de uma etapa. É preocupante? Sem dúvida, Vanessa, sem dúvida. Eu acho que você tocou aí num ponto que, para mim, o Léo era a figura para ir, né? Eu concordo com o que o pessoal está falando aí, de achar, né, que desculpem, o Leozinho, né? Por que foi convocado então, né? Precisava tomar uma decisão, né? Não estou aliviando para cima de ninguém, eu só estou analisando essa escolha. E a Vanessa está cheia de razão, porque o Lucão, ele vem apresentando problemas físicos. E se a gente tiver o Lucão, a gente sabe que a fórmula do Campeonato Mundial é terrível. Vamos dizer que... Não vou nem levantar, vou falar dos Estados Unidos, né? Vamos dizer que o Anderson se machuque um dia antes da estreia. Ele vai ficar fora de 2 jogos. O grupo do Brasil, se você ficar fora de 2 jogos, você compromete a classificação.
Né? Então tem que ter um grupo inteiro, tem que ter um grupo para jogar forte todos os jogos. É Cuba, Japão e Brasil. Não dá para amolecer. Né? Então eu fico muito receoso com isso, Vanessa. Porque se o Lucão tiver algum problema, não puder participar de algum jogo, é Aracaju, que jogou muito pouco. Né? A gente viu o Aracaju vestindo a camisa da seleção quando? Né? Quando? Para a gente falar assim, pô, ele foi bem contra quem? Né? Contra quem? E o Leozinho também não, mas Aracaju não entra no lugar do Lucão, não rende nada, absolutamente nada. Você não tem que fazer. Você não tem o que fazer. Né? Então, eu acho muito arriscado. Eu, como técnico agora, me colocando numa hipotética situação aí de convocação, eu não abriria a mão de um central. Eu abriria a mão de um oposto. Porque o Darlan, bem ou mal, né, deu conta, segurou um rojão danado, e para você convocar o Wallace, é porque o Wallace tem que estar bem. Não tem por que você tirar um cara que está 2 meses de férias e falar assim, vem aqui. É o que eu falei, o Mundial vai ser na porrada, na porrada. Vai subir no octógono e ter que aguentar a porrada. E só sai de lá a hora que a luta acabar. Então, quem tem essa condição, né? Deixa eu ler a mensagem do Romário. Eu não consigo entender essa situação do Léo, porque ele facilmente poderia jogar de titular na seleção pela Superliga que fez. Abriu mão da nossa maior revelação no meio para levar um jogador parado. Curiosamente, eu não sou um admirador do jogador do Felipe Roque, do jogo do Felipe Roque, mas não tem nada para se fazer, é aceitar. O Matt fala assim: eu sinto muito uma vibe mundial de 2018 nessa seleção. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o feminino no último mundial. Para quem não lembra, o feminino levou várias jogadoras lesionadas e aí chegou no campeonato mundial, ninguém se recuperou a tempo. 7 jogadoras, Kaká, lesionadas. Sétimo Ninguém se... lugar. sétimo lugar. Ninguém se recuperou a tempo de ir mais longe, de ajudar o Brasil a ir mais longe. Aline, vale a pena Kaká Bizoc levar um jogador sem ritmo de jogo, voltando depois de lesão, para um campeonato tão longo que precisa estar bem fisicamente? É isso aí, Aline. Eu não levaria por causa disso. E é um oposto, né? É um oposto. A exigência para cima do oposto é maior do que para qualquer jogador, outro jogador com outra função. Então, eu gosto do Felipe Roque, mas acho que não era o momento dele ser levado. Não era. Ele não mostrou nesse. É mais de um ano, né? Foi o começo da Liga das Nações do ano passado. É um ano e Em meio, Rimini, quase. na bolha. Um ano e meio. Não vai ter condições. Não vai ter condições para jogar no ritmo que precisa. O Zaitsev não foi, né? O Zaitsev jogou a Liga das Nações aí 2 semanas atrás. Mais uma mensagem aqui do Schiller. Lucão não era para estar lá, ele já há tempos não apresenta o mesmo voleibol de anos atrás. E para a gente fechar aqui a rodada de mensagens, e cadê o Matheus Pinta? Não se recuperou? O Matheus Pinta arrasou no Minas. A gente recebeu recentemente o Neri Tambeiro aqui no nosso programa e ele explicou que o Matheus Pinta ainda não está recuperado, talvez por isso não esteja aí na seleção masculina. Mas antes, Kaká, da gente ir para os clubes e de você também fazer uma análise dessa seleção, eu queria trazer aqui, a gente já exibiu esse áudio, o Felipe Roque explicando, né, como que ele está, em que situação ele está. Na época que nós recebemos, na semana passada, eu tinha achado curioso o jeito que ele falou sobre a seleção, sobre jogar no Campeonato Mundial, como se ele já soubesse que ia. Não sei se foi uma força de expressão dele, ou se já havia alguma promessa para ele estar lá na Polônia e na Eslovênia. Eu quero repetir aqui para vocês o material que a gente recebeu do Felipe Roque. Então, eu estou muito bem fisicamente. Agora, graças a Deus, estou 100%, não sinto dor, não sinto incômodo, me sinto confiante para poder saltar, treinar forte, com intensidade, com mudança de direção. E com relação à convocação para o Mundial, estou muito feliz também, ansioso para começar o campeonato logo. E me sinto mais bem preparado para esse campeonato agora do que eu estava para a Vienel, que foi começou há 2 meses atrás. Então, acredito que esse tempinho que eu fiquei fora dos treinos com a seleção na Vienel deixou mais bem preparado para esse momento agora.
Esse áudio a gente recebeu no dia 2 de agosto, eu chequei aqui faz quase 2 semanas. E aí eu lembro que quando eu escutei, às vezes o jogador fala assim mesmo, né? Ah, eu estou pronto para jogar competição. Você acha que o Felipe Roque já existia essa promessa de que ele jogaria o Mundial ou só foi uma força de expressão dele ao falar que ele estava feliz por poder disputar o Campeonato Mundial? Eu acho que ele não sabia. Eu acho que não sabia mesmo, porque deve ter sido uma decisão nesta semana, né? Mas um detalhe aí no depoimento dele me chamou a atenção, Vanessa. Ele não falou que ele está 100% para jogar. Ele falou que ele está 100% para começar a se dedicar aos treinos. Cara, faltam 2 semanas para o Brasil tá com a vaga garantida ou não para a próxima fase, né? Bom, Kaká, para a gente fechar a seleção, então, vamos lá. O grupo ficou assim. Que análise você faz sobre este time que vai disputar esse campeonato mundial? E na primeira fase tem Cuba, tem Japão e tem Catar pela frente. Eu acho que a gente chega ao Mundial numa condição totalmente diferente de todas as edições anteriores. Se a gente pensar desde 1992, 1982, a gente sempre chegou em condições de brigar por medalha. Eu acho que a gente não chega com essa possibilidade, Vanessa. Nós temos aí uma seleção que traz muitas dúvidas em relação à condição física, em relação à confiança e em relação a quanto esse grupo está unido para poder reverter uma situação difícil, né? E nas outras edições a gente não chegou dessa forma, a gente sempre chegou com condições de brigar por medalha. Pode ser que eu pague minha língua? Tomara. Mas já a começar pelo grupo do Brasil, que a gente fez essa análise semana passada, rapidamente, nós vamos ter Cuba e Japão. O terceiro colocado do grupo talvez não se classifique para a próxima fase, ou seja, a gente pode cair fora na primeira fase do Mundial. E se a gente se classificar em terceiro, a gente já viu que pode pegar Cuba, Polônia e os Estados Unidos já nas oitavas de final. Então, olha o tamanho da encrenca. Sai de uma primeira fase desmoralizado, porque perderam para Japão e para Cuba, que não chegam a uma fase mais adiantada do Mundial há muito tempo, e né, com uma seleção que a gente não sabe como o Wallace está, não sabe como o Felipe Roque está, não sabe como o Lucão vai conseguir se comportar. Em 2018 a gente também tinha uma situação um pouco complicada, porque lembra que a gente perdeu o Leal? A gente não tinha ainda o Leal ainda não podia defender a seleção brasileira, perdemos o Lucarelli, foi uma linha de ponteiros que era considerada reserva, com Lucas Ló, Cadu e Douglas, né, Kaká? E mesmo assim o Brasil chegou à final daquele campeonato mundial, teve aquele episódio... Graças a uma exibição sensacional do Douglas, né? Soberba, talvez o melhor campeonato que o Douglas fez na vida. Teve até aquele episódio vergonhoso do Renan Dalzotto jogando a bola, lembra? Para interromper um lance. E o Brasil, mesmo assim, com esses problemas de ponteiros, chegou à final. Agora, quem sabe, né? Não deu aí uma zebrinha. Agora a gente vira zebra, pensando em Brasil na final, Brasil lá na reta decisiva da competição. Mas esse conteúdo que o Kaká está falando, a gente gravou para os nossos membros aqui do YouTube na quarta-feira, e Kaká, inclusive, mostrou que se o Brasil também passar na segunda posição da chave, pode pegar já pedreira nas oitavas de final, não foi, Kaká? O único respiro é passando na primeira posição. Se sair em primeiro, aí a gente pode pegar ali uma Tunísia, um time mais fraco, mas fora isso já começa a dureza.